Boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida nessa noite. Que noite de alegria na presença do Senhor. Eu gostaria de convidá-los a irem comigo até Jonas capítulo 2. Jonas fica logo ali depois de Obadias, perto de Miqueias também. Estamos na nossa terceira oportunidade e o Senhor tem nos ensinado coisas preciosas até aqui. E eu acredito que continuará a nos ensinar. Eu gostaria de ler com vocês apenas o verso 9. Nós vamos lidar do capítulo 1, 17, até o 2, verso 10. Mas nessa leitura, apenas o verso 9. E assim diz o Senhor. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos ao Teu santo nome nessa noite. Senhor, que alegria e que prazer é estar na Sua presença para Te cultuar nessa noite, Senhor. É tão prazeroso, é tão gracioso e tão glorioso. Pedimos ao Senhor para que o Espírito Santo use dessa instrução para moldar o modo como enxergamos as coisas, o modo como sentimos as coisas e o modo como vivemos essa realidade. Pai, edifica-nos através da pregação da Sua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo fale conosco, que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento para que possamos entender. E então, verdadeiramente, nós iremos entender. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, confiando que somos ouvidos. Amém e amém. O livro de Jonas é um livro muito especial. Ele ensina coisas preciosas em muitos aspectos e de formas muito distintas. Existe uma coisa que difere o livro de Jonas de outros livros proféticos, por exemplo. Se você ler o livro de Isaías, você vai ver um corpo de ensinamento, um corpo de profecia extremamente grande no livro de Isaías. E existem seções inteiras de ensinamento diversos. Se você ler Jeremias, Ezequiel, vai perceber a mesma coisa. Mas tem uma coisa que é interessante no livro de Jonas, é a brevidade da sua mensagem. Já pensou nisso? Jonas só tem uma mensagem da boca do profeta em todo momento. E sabe o que é? Em 40 dias, essa cidade vai ser subvertida, quando ele chega em Nínive, para cumprir a sua vocação e seu chamado dado por Deus de pregar aquele povo. Fora isso, você não tem mais qualquer tipo de manifestação profética do profeta. Você não tem outras profecias sendo entregues para o destino de Israel, ou qualquer tipo de apontamento futuro, ou seja o que for. Isso é muito interessante, porque a mensagem do livro de Jonas não está contida nas palavras do profeta, apesar de que o capítulo 2 vai falar coisas interessantes que veio da boca do profeta. Mas a mensagem de Jonas está principalmente na interação de Deus com o profeta no decorrer de todo o livro. Deus quer dizer alguma coisa naquilo que Ele está fazendo na vida de Jonas. Mas tem um fato importante que a gente precisa mencionar aqui. Deus não está nos dando uma mensagem através da vida de Jonas para que nós venhamos a imitá-lo. Jonas não é um exemplo imitável, que isso fique claro para você. Deus não está dizendo para você, olha como é que o profeta Jonas fez, faz também. Não é essa a ideia. E, por favor, não faça isso. Pelo contrário, Deus quer mostrar o que a sua providência graciosa está fazendo e ensinando para o profeta. E hoje, a lição que o capítulo 2 nos concede aqui é que Deus quer nos demonstrar que Ele continua a operar com graça na vida de um profeta relutante, através da angústia e do sofrimento. Eu vou repetir para você. Deus quer nos demonstrar que Ele continua a operar com graça na vida de um profeta relutante, através de angústia e de sofrimento. Deus está demonstrando graça a Jonas aqui, através da angústia que Ele trouxe para a sua vida. E Deus também quer demonstrar graça para nós, através das angústias do nosso dia a dia. E nós precisamos ter essa leitura através da mensagem desse texto, que vai nos enriquecer bastante. Eu gostaria que você fosse até o versículo 2 nesse momento, e observe a expressão e as palavras de Jonas na oração. Versículo 2 do capítulo 2 do livro de Jonas. Ele vai dizer o seguinte: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Verso 3. Pois me lançaste nas profundezas no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou.
todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Note um aspecto importante aqui. Quem foi que lançou Jonas aqui nas águas? Deus o fez. O Senhor Deus me lançou aqui. Se a gente fizer uma leitura narrativa do texto no capítulo 1, nós vamos ver que os marinheiros do texto anterior fizeram isso. Pegaram Jonas e lançaram ele no mar. Apesar de que eles fizeram isso de forma relutante, mas eles o fizeram. Só que a interpretação que Jonas dá para o fato é de que Deus pegou Jonas e o colocou ele lá. Se nós fizermos uma digressão pelo livro, ou seja, sairmos um pouquinho do nosso tema central e observar o que está acontecendo no livro de Jonas, nós vamos ver que Deus está conduzindo soberanamente todos os processos. A providência de Deus está dando o tom da história e o tom da narrativa. Pense o seguinte, Deus manda o profeta, levanta-te e vá a Nínive. O profeta não vai, só que Deus vai atrás dele. E se Jonas tolamente poderia acreditar de que esse afastamento geográfico da terra de Israel poderia fazer com que ele viesse estar distante de Deus ou conseguir fugir dele, ele estava enganado, porque o Senhor é soberano Deus sobre toda a terra. Então ele sai de um espaço geográfico para outro, não consegue escapar, Deus pega ele. Deus vai atrás de Jonas. O que Deus faz? E aí ele vai demonstrar poder sobre a criação. Deus, com seu poder sobre a criação, vai fazer com que Jonas fique desesperado junto com os marinheiros ali naquele barco. Vai mandar uma tempestade, que, enfim, vai conduzir todo o processo de Jonas até o coração do mar. Deus, soberanamente, com seu poder sobre a criação, está conduzindo todos os processos. Ele está dirigindo todas as coisas. E a primeira coisa que isso tende a nos ensinar é de que Jonas não tinha, como profeta, uma livre escolha daquilo que ele faria com a sua vida. Deus queria que Jonas fosse para um lugar. Jonas optou a ir para outro. Só que Deus o impediu. Deus é o único ser em todo esse universo que tem a escolha livre de fazer aquilo que Ele quer. Nós não somos regentes do nosso destino. Nós não somos senhores sobre a nossa história. Nós não damos o tom da nossa caminhada e do nosso trajeto, ou como as coisas vão acontecer. Deus o faz. E foi o que Ele fez com Jonas. Jonas, você não quer ir, não? Mas eu quero. E a vontade de Deus ocorreu, tal como Ele desejava que ocorresse. Da mesma maneira como quando nós olhamos para a nossa realidade, precisamos ter a seguinte conclusão, de que nós não somos livres agentes da nossa existência. Você que não é povo de Deus, se há alguém aqui que não é cristão, pode ter certeza que você já não conduz a sua vida como você quer. Deus está a fazê-lo. Mas se você é um crente nascido de novo e pertence ao povo de Deus, essa verdade é ainda mais forte sobre você. Você não está vivendo a vida ou dando o tom para a vida como você quer que ocorra. Deus pode impedir determinado caminhar. Deus pode impedir determinado cumprimento de projeto ou plano. Você pode decidir ir para a esquerda e Deus te colocar para a direita, porque Ele é soberano. Ele é Senhor sobre a criação. Ele é o Senhor sobre nossas vidas. Como diz o Salmo de número 24, ao Senhor pertence a terra e tudo que lhe pertence. Acontece o seguinte, Deus tem tanto controle sobre todas as coisas por Ele ter criado elas, como Ele também tem o direito sobre elas. Ou seja, nós não podemos, não devemos reivindicar as nossas vidas para nós mesmos. Em outras palavras, a sua vida não é sua por direito. Se você é alguém criado por Deus, já deve entender, minha vida não é minha por direito, eu não faço o que quero com a minha vida. Se você é o povo redimido do Senhor e é dele duplamente, 2 vezes, comprado pelo sangue de Jesus, deve entender, eu não faço o que eu quero com a minha existência. Deus o faz. E quando Jonas quis sair desse curso, Deus usou até mesmo sofrimento e angústia para que o profeta seguisse como Deus queria que seguisse. E assim nós seguimos para o nosso segundo ponto, que é basicamente o fato de que Deus está usando o sofrimento na vida do profeta. Deus está colocando dor na vida do profeta. Deus está colocando angústia na vida do profeta. E simplesmente podemos argumentar que é porque Deus tem o direito de fazer isso. E Ele consegue fazer isso. E é de fato o que Ele vai fazer com o profeta Jonas. Eu gostaria que nós pudéssemos, nesse momento, entender um pouco a natureza da dor que Jonas está passando, de todo o seu sofrimento. No decorrer da trajetória desse salmo, do versículo 2 aqui até o versículo 9, algumas explicações ou expressões de Jonas nos dá o ensejo de entender o que ele quer dizer aqui em todos os aspectos.
A primeira coisa que eu gostaria de entender com vocês é de que o sofrimento de Jonas é um sofrimento de natureza física e circunstancial. Ou seja, as coisas que estão agindo sobre ele, sobre a vida dele, sobre o corpo dele, está lhe trazendo algum grau de sofrimento. E é claro que a gente pode colocar isso de diversas formas. Primeiro, ele foi lançado numa tempestade. Jonas não estava brincando na praia e então ele foi no meio do mar com seus amigos e pulou na água por diversão. Não foi isso que aconteceu. Imagina o que você é estar no mar forte e poderoso, numa grande tempestade. Na expectativa, na possibilidade de ser lançado lá, eu vou dizer para você, eu ficaria extremamente desesperado. Não importa se você sabe nadar ou o que você faz. Se você fosse o Michael Phelps, você não iria sobreviver. Porque não tem como. A tempestade ia jogá-lo para todo lado. Ia levá-lo para lugares que ele, de fato, não queria estar. Não era possível o profeta conter isso. Imagina, já é desesperador por esse aspecto. Uma outra coisa interessante ou importante de se pensar no texto é que ele foi engolido por um peixe. E, gente, isso não é pouco, não. Eu sei que, geralmente, quando a gente pensa nesse aspecto, Jonas foi engolido por um peixe, a gente pode pensar, por exemplo, em narrativas como Pinóquio. Alguém já viu Pinóquio aqui alguma vez? Isso acontece com o Pinóquio. Em determinado momento, ele está no mar e o peixe engole ele. Mas quando a gente olha a descrição lá de Pinóquio, ou então o desenho, alguma imagem, a gente vê um peixe, ele pequenininho, uma barriga gigante, correto? Não foi o que aconteceu com Jonas. Ele estava em contato muito forte, como se estivesse enclausurado de fato ali naquele momento. Isso é terrível. E vamos lá, não foi por 10 minutos, 15 minutos ou 20. Foi por 3 longos dias. Sentindo em seu próprio corpo, por exemplo, o líquido gástrico do animal, ou o cheiro extremamente complicado, extremamente difícil ali naquele momento. Se você tem algum problema, por exemplo, com claustrofobia, deve ficar um pouco desesperado em considerar essa possibilidade, ou não. Só de ficar fechado num quarto, às vezes, por muito tempo, já dá aquela angústia. Imagina estar dentro da barriga de um peixe, que não é como a literatura infantil geralmente coloca. Isso aqui não é Moby Dick nem Pinóquio. Isso aqui é a história de Jonas, história real, um fato que aconteceu aqui. Deve ser extremamente desesperador. Imagina que à medida que o peixe desce, por exemplo, na água também, Jonas deveria ficar da seguinte maneira, perdendo o oxigênio, porque quanto mais você desce ali no mar, mais oxigênio você vai perdendo, ou menos oxigênio você tem. Imagina, aquela dificuldade, ele não consegue respirar, está angustiado, está agoniado. Existe um sofrimento físico sobre Jonas ali naquele momento. Só que o texto que nós estamos lendo não vai falar apenas de um sofrimento físico. Quando nós entendemos melhor esse texto, nós vemos que existe uma espécie de paralelismo ou uma analogia entre aquilo que acontece no corpo físico do profeta e aquilo que está se desenvolvendo na sua mente, no seu psicológico, internamente. Ou seja, aquilo que vai se procedendo externamente no profeta tem algum tipo de respaldo no seu interior. E o texto vai descrevendo isso conforme nós vamos lendo ele. Por exemplo, notem comigo um pouco de como o texto descreve o seu sofrimento interno. Apesar de ter sido um fato literal, algo que realmente aconteceu, existe também um significado metafórico que o afeta internamente. Portanto, as descrições do texto também têm a ver com o sofrimento interno que o profeta estava passando. Pense, por exemplo, no fato de que o profeta, de muitos salmos que ele vai citar aqui, ele cita o salmo de número 69. O salmo 69 daqui, logo no versículo 3. E o salmo de número 69 vai dizer o seguinte: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em um profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pela correnteza. Quando a gente lê esse salmo e entende o contexto dele inteiro, a gente percebe que o salmista não está falando de algo que está literalmente acontecendo com ele. Ele está falando de uma experiência interna e como se sente. Ele usa uma linguagem metafórica para poder dizer o que está acontecendo e procedendo com ele. Então, Jonas, citando esse salmo, dá a entender a mesma coisa. Outro fato interessante também é de que Jonas usa algumas expressões que dá a entender uma espécie de sentimento infernal. Isso não é pouca coisa não, gente. Por exemplo, o texto vai dizer o seguinte: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo. A palavra abismo aqui no hebraico é Sheol. Quem já ouviu falar dessa expressão aqui? Ela é uma expressão que é utilizada também no Antigo Testamento para se referir ao inferno. Ou seja, Jonas se sente de tal maneira que é como se ele tivesse descido ao inferno. Esse tipo de angústia que ele está sentindo. Mas é importante mencionar uma coisa: Jonas não está literalmente no inferno. Por isso, isso é uma expressão interior de como ele está se sentindo. Eu estou perdido no inferno.
Eu não sei como me livro disso. A angústia que vem sobre mim nesse momento tem esse peso de alguém que está no inferno. O texto também vai usar algumas outras expressões que favorecem esse aspecto, como nós podemos perceber aqui. Por exemplo, no verso 4, vai dizer o seguinte: então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Eu não sei qual é a sua experiência com isso, mas para um cristão que, por ter conhecido a Cristo, sabe o que é a presença de Deus, a sensação de não estar próximo de Deus é desesperador. Já teve essa impressão em alguma ocasião? É como se eu tivesse perdido. O que eu faço da minha vida? É como se as coisas perdessem cor. É como o profeta sente aqui. Só que ele também vai usar uma outra linguagem, que é uma referência ao templo. E é claro que aqui, Jonas está fazendo uma linguagem correspondente. Presença e templo aqui tem um significado muito parecido. Mas entenda o que o profeta está sentindo. Olha só, eu já não tenho mais qualquer tipo de noção experimental e sensível de todas as referências da graça que eu tenho. Então, por exemplo, no templo, Jonas tinha acesso à presença de Deus, como é de fato no Antigo Testamento. No templo, Jonas viu o sacrifício dos seus pecados sendo feito lá pelos cordeiros imolados, o que poderia dar a ele aquela noção de consciência aliviada, de perdão. Jonas poderia ter diversas coisas que fizessem alusão a esse aspecto. É evidente que os cordeiros daquela época não perdoaram de forma suficiente o pecado, como Hebreus 10 vai nos demonstrar com bastante clareza. Mas entendo o que o profeta está sentindo aqui. Ele não tem mais a experiência, por exemplo, ou se sente distante da possibilidade de subir com o povo de Deus em procissão até Jerusalém para cultuar. Jonas está sem os seus referenciais simbólicos da graça de Deus, como havia no Antigo Testamento. Ele sente que está longe, e isso em si já é o próprio inferno. Isso em si já é perdição, além do sofrimento que se passa pela sua cabeça. O verso 5 também é muito interessante, que vai nos dizer o seguinte: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Existe um fato interessante sobre essa expressão alga aqui. É claro que existe um sentido para isso. Algas ou juncos, ou seja, aquelas plantas que podem ter se agarrado na cabeça do profeta. Só que essa expressão no hebraico, que significa algo como suf, ela tem um significado um pouco mais profundo também. Por vezes, ela é usada no Antigo Testamento para se referir a uma espécie de desolação. Ou seja, algo que foi desolado e destruído. Se nós pegarmos esse significado que essa expressão tem, e a gente dirigir para aquilo que está acontecendo com Jonas, podemos ter a seguinte noção: Jonas, o profeta aqui, está com a cabeça em estado de desolação. A sua mente está em estado de prostração. Ele se sente destruído internamente. Então pense na agudeza do sofrimento do profeta aqui. É tanto de coisas que ele poderia sentir externamente, como de algo que estava simplesmente trazendo angústia interna para a sua mente e para o seu coração. Por vezes, no Antigo Testamento, esse sinal, essa referência à angústia interna tem a ver com o peso do pecado que algum personagem, alguma pessoa pode estar sentindo. Por exemplo, o Salmo de número 32, versos 3 e 4, diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Por vezes, para que você deixe o seu pecado, Deus te enche de angústia, te convencendo da culpa para que haja arrependimento. Então, por vezes, Deus traz esse peso interno de culpa do seu próprio pecado, para que você possa se voltar para o Senhor em arrependimento. Então, o que pode estar acontecendo com Jonas aqui é que essa tribulação e angústia interna tem a ver com o peso do seu próprio pecado. Seu pecado pesa sobre o seu coração. Ele se sente distante de Deus. E, por isso, todo esse peso sobre o profeta. É um pouco mais do que apenas estar no ventre do peixe. Ele está enclausurado em si mesmo. Ele sofre angústias internas. É evidente que a gente pode colocar isso da seguinte maneira: nem sempre angústias internas podem ter a ver com pecado. Muitas pessoas passam por isso de diversas maneiras. E eu sei que é, de fato, difícil pensar dessa maneira.
Existem angústias internas que não são fruto do pecado, pode ser fruto de alguma patologia, mas em termos gerais, pessoas tendem a passar por isso e não passam por isso por causa do acaso. Deus é soberano sobre essas coisas também. Deus está trazendo esse sofrimento externo e interno sobre o profeta, e deixa eu dizer uma coisa para você, ele faz isso com a gente também. Deus faz isso com o seu povo. Eu sei que pode ser um pouco pesado dizer isso, mas Deus faz isso com uma medida de graça e de amor. Traz dor, traz sofrimento. Ele tem um propósito quando traz esse sofrimento, assim como ele está fazendo com o profeta Jonas aqui nesse momento, e é nesse ponto que nós precisamos colocar a nossa mente nesse aspecto. Quando nós olhamos para o verso 6, nós vamos ver na primeira parte do trecho, o profeta dizer o seguinte: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Ele vai concluir: tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Lembro do pastor ter comentado aqui que essas conjunções adversativas que aparecem no Antigo e no Novo Testamento, o que seriam conjunções adversativas? Porém, mas, enfim, existem contudo, quer dizer, contudo é outra conjunção, mas em termos gerais, essas conjunções, elas fazem uma espécie de contraste entre o que veio antes e o que está acontecendo nesse momento. Ou seja, quando esse tu, porém, ou esse mais Deus aparece aqui, é que Deus, no meio dessa angústia do profeta, ele tem uma boa notícia. Ele tem algo para fazer que muda o curso tenebroso que está acontecendo aqui. Isso é extremamente grande e consolador para nós. Muitos cristãos antigos contemplaram e conceberam o significado dessas verdades. Por exemplo, Sarah Flowers, que escreveu aquele hino Mais Perto Quero Estar. Quem já ouviu falar desse hino aqui em alguma ocasião? É claro que a nossa leitura desse hino é um pouquinho diferente dela aqui. A gente canta algo como Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. A palavra dela é um pouquinho parecida com isso, mas tem algumas diferenças aqui. Ela vai cantar o seguinte: mais perto, meu Deus, de ti, mais perto de ti. Mesmo que seja uma cruz que me levante, ainda assim todo o meu canto será mais perto, meu Deus, de ti. Mais perto, meu Deus, de ti. Mais perto de ti. Ou seja, o que ela entendia? De que o sofrimento que vinha sobre ela, a angústia, seja do coração, seja de algum tipo de tragédia sobre ela, vinha do Senhor para aproximar a vida dela de Deus. O que acontece com o profeta? O profeta está distante de Deus, e Deus usa o sofrimento para restaurá-lo. Ainda que seu arrependimento não seja perfeito, a gente vai ver nos próximos capítulos isso, mas Deus está usando a angústia sobre o profeta para restaurá-lo. Deus está ferindo o profeta para que o profeta possa agora ouvir a voz de Deus, ser santificado, amadurecer, mudar a sua percepção, ver a glória de Deus, já que antes ele estava cego para contemplar essas coisas. Tem um pregador que eu gosto muito, acredito que vocês também, cujo nome era Charles Spurgeon. E Spurgeon era um homem que tinha muitas angústias por dentro e por fora. Por exemplo, ele sofria de gota, e por conta disso ele tinha muitas dores nas articulações e no corpo dele como um todo. Mas Spurgeon também tinha depressão, e tinha muita angústia e dor interna também, dentro do coração dele. E ele passava muitas dificuldades internas por conta disso. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte: muitas vezes caí de joelhos, com o suor quente subindo da minha testa, sob alguma nova calúnia derramada sobre mim. Por conta da posição pública dele, por vezes muitas pessoas inventavam histórias erradas sobre ele. Em uma agonia de dor, meu coração quase foi partido. Espero poder dizer isto do fundo do meu coração. Se ser transformado em lama nas ruas novamente, ser motivo de chacota para os tolos e a canção dos bêbados mais uma vez, me tornar mais útil ao meu mestre e mais útil à sua causa, preferirei isso a toda essa multidão ou a todos os aplausos que o homem poderia dar. Se Deus fosse glorificado através do sofrimento de Spurgeon, ele preferia sofrer. Spurgeon era um homem que por vezes não tinha força para subir ao púlpito para pregar, mas quando estava em cima do púlpito, era o homem mais eloquente, era o homem mais fervoroso da sua geração. Mas eu posso dizer para você com toda certeza de que isso não aconteceu apesar do sofrimento do Spurgeon. Mas o sofrimento do Spurgeon foi um instrumento de Deus que o fez ser um pregador tão fervoroso.
tão ávido, tão forte pelas verdades divinas naquelas circunstâncias. Deus não está nos moldando apesar do sofrimento, mas Ele está usando a angústia para reparar a nossa fé, para nos dar uma visão renovada dEle, para nos fazer avançar, para que possamos compreender a nossa vocação e aquilo que Deus quer para nós em Cristo. Spurgeon também vai dizer o seguinte: enquanto eu atribuí minha dor a um acidente, meu luto a um erro, minha perda a um erro alheio, meu desconforto a um inimigo, e assim por diante, serei da terra terreno, e quebrarei meus dentes com pedras de cascalho. Mas quando me elevo ao meu Deus e vejo sua mão em ação, acalmo-me. Não tenho uma palavra de lamentação. O que trazia consolação ao coração de Spurgeon é saber que Deus, o Deus da graça, o Deus do amor e da compaixão, estava por trás da sua dor, do seu sofrimento. É de fato que Deus opera. Quando nós olhamos para a realidade da nossa igreja, por exemplo, existem pessoas que sofrem aqui. Eu sei que há. Existem pessoas que têm perdas familiares. Existem pessoas, por exemplo, que podem ter algum tipo de patologia psicossomática. Vou colocar dessa maneira, que é algo que infringe tanto o seu corpo, lhe traz dor no corpo, como também na sua mente, perturbação mental. Existem pessoas que podem ter depressão, ou algum tipo de angústia, ou outras patologias que sejam. Existem pessoas que podem ter algum grau de limitação física. Existem pessoas aqui que podem estar com muita dificuldade financeira. Mas uma das coisas que eu tenho visto acontecer é que essas pessoas, mesmo nesse sofrimento, não pararam de crer. Elas continuaram caminhando. Os anos se passam, e eu vou dizer uma coisa: esses sofrimentos não vão embora. Mas elas continuam perseverando em crer em Cristo. Elas continuam se apegando à fé, continuam servindo na sua igreja, continuam discipulando pessoas ou entregando a vida ao bem-estar de outras pessoas. Deus não está fazendo isso na vida delas apesar dos sofrimentos delas, mas por causa dele. Deus está moldando e forjando essas pessoas através da sua dor. Podem haver obreiros, por exemplo, exaustos, cansados, mas eles não continuam porque tem muito trabalho a fazer ainda, mas porque Deus os fere para que permaneçam, para que avancem e sejam poderosamente usados pelo poder do seu Espírito Santo. Deus faz isso com Jonas. Deus usa o sofrimento para moldá-lo. Deus usa o sofrimento para restaurá-lo. E muitas coisas acontecem. A gente pode, por exemplo, notar aqui no texto, conforme ele vai se desenvolvendo, observe o verso 7, que vai dizer o seguinte: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Enquanto ele desfalecia angustiado, Deus interveio na sua condição de sofrimento. E a primeira coisa que Deus faz com Jonas é lembrá-lo dele, do seu caráter, da sua providência e da sua graça. E existem muitas coisas que são frutos dessa lembrança, que a gente pode perceber no texto. Por exemplo, Deus vai lembrar Jonas de orar. Se vocês olharem todo o capítulo 1, em nenhum momento Jonas profere uma oração sequer. Já notou isso? O que vai acontecer é que Deus vai mandar ele para Nínive. Ele não quer, ele vai para Tarsis, mas ele não faz uma oração, nem para dizer para Deus: Senhor, eu não quero. Ele não ora ali, ele vai embora. No decorrer do capítulo, por exemplo, nós vamos ver que até os pagãos, quando são afetados ali por aquela tempestade, vão falar para ele o seguinte: olha só, Jonas, invoca o teu Deus. A gente está aqui invocando os nossos, não está acontecendo nada, invoca o teu. E Jonas não ora mesmo assim. Sabe, ele não quer orar, ele não quer se voltar para Deus. Mas Deus usa esse sofrimento para fazer com que Jonas se volte para Deus e ore novamente. A partir do momento que Jonas é afligido por Deus, agora ele ora. Agora ele busca o Senhor. Agora ele fala com Deus. Existe outra coisa que acontece também na vida de Jonas, é que Jonas lembra da palavra do Senhor. Quando Jonas abre a boca para orar, sabe o que sai da boca dele? Sai Bíblia. Esse Jonas estava esquecido de Deus, da sua palavra, mas agora, quando ora e clama ao Senhor, a palavra flui dos seus lábios. E podemos perceber isso de diversas maneiras. Por exemplo, a estrutura da oração de Jonas aqui, de todas as suas palavras mencionadas, lembrou muito os salmos de livramento.
É muito parecido com os Salmos de Livramento. A gente pode perceber toda a estrutura, desde a invocação de Deus, a descrição do seu sofrimento, o clamor por livramento, profissão de confiança no Senhor, o relato ou a declaração de como aconteceu o livramento e termina com louvor e gratidão a Deus. Ou seja, a Escritura passa a brotar de novo do coração do profeta. Não estava assim quando ele achava que estava bem. O sofrimento que Deus trouxe sobre ele fez com que ele se voltasse a Deus de novo. Fez com que ele se voltasse para Deus em oração e fez com que ele se lembrasse das Escrituras. Há pelo menos uns 7 salmos que Jonas cita aqui. O Salmo 42, o Salmo 88, o 18, o 69, o 118, o 120 e o 102. Agora ferido, o profeta lembra mais uma vez da história bíblica. O profeta lembra mais uma vez daquilo que Deus revelou nas Escrituras. Por vezes, Deus nos traz a sofrimentos para que nós possamos orar e nos voltar para as Escrituras de novo. Sabe? Isso pode acontecer. Às vezes você pode estar sofrendo alguma coisa e ainda não discerne o porquê disso está acontecendo. E Deus pode estar usando esse texto para te mostrar o seguinte: eu quero que você se volte para mim novamente. Seja qual for a natureza da sua angústia e do seu sofrimento, Deus está usando isso para lhe conduzir a um caminho de maior intimidade com Ele, através dos meios de graça, através da Escritura e através da oração. Mas uma das coisas que também vai acontecer aqui é que Jonas, ao ser afligido, lembra do pacto que ele tem com Deus. Note, por exemplo, algumas expressões que ele vai usar. Ainda no versículo 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Por incrível que pareça, essa expressão meu Deus aqui significa muita coisa. Geralmente a gente pode usar essa expressão meu Deus como interjeição, né? Meu Deus, ou alguma coisa assim. Mas para um judeu do Antigo Testamento aqui, ele nunca faria isso dessa maneira. Quando ele se refere a Deus como dele, ele está se referindo ao pacto que Deus tem com o povo de Israel e quem ele é em Deus, o que significa a relação de Deus com ele dentro desse contexto do pacto. Jonas se lembra que Deus tem um pacto com ele, Deus tem uma aliança com ele e Deus não iria abandoná-lo. Outra expressão que Jonas usa aqui e é significativa, por exemplo, está no versículo 8. Os que adoram ídolos vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso. A palavra em hebraico aqui para misericordioso é hesed, que significa basicamente o amor fiel e pactual de Deus. Naquela angústia que Jonas estava, na sua própria mente e coração, em sentir distante de Deus, à medida que o sofrimento se desenvolve na vida dele, na experiência dele, ele lembra o seguinte: Deus tem um pacto com ele e não iria abandoná-lo. Sabe? Precisamos nos lembrar disso quando estamos sofrendo. Deus tem um pacto conosco, ele é de natureza incondicional e Deus não vai nos abandonar. É o que Deus lembra a Jonas aqui nesse momento. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo 139, versículos 7 a 12, existe algo ali que nos lembra bastante o que está acontecendo com Jonas. E esse salmo diz o seguinte, Salmo 139, do verso 7 a 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, pense na condição de Jonas aqui, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Se a gente olhar esse texto aqui, só no ponto de vista de que Deus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, onipresente, está em todo lugar, a gente comete um erro. Porque esse texto aqui de Salmos, ele descreve um relacionamento, e é o relacionamento de pacto, que basicamente o salmista tinha com o seu Deus. Ou seja, não importa o que viesse a acontecer com ele, Deus estaria lá. Não importa onde ele estivesse, para onde ele estivesse caminhando, Deus estaria com ele e buscaria ele de volta. Está nesse pacto com Deus, e em Cristo, mais precisamente, é garantia
de que não seremos abandonados, de que não seremos deixados na nossa própria sorte. E isso é esperança para o nosso coração em muitos aspectos. Jonas vira as costas para Deus. Você percebe isso, né, quando lê o capítulo 1? Mas Deus não virou as costas para Jonas. Deus continua a procurar pelo profeta. E ainda que essa procura de Deus pelo profeta venha lhe trazer angústia e sofrimento, Deus ainda está agindo com amor e com graça. Deus está agindo com compaixão. Existe uma propaganda de uma empresa de caixa de leite que é Piracanjuba. Alguém já viu? Geralmente na caixinha de leite lá tem uma fotinho de alguém, né? E eles são tão aplicados nessa propaganda que eles usam até inteligência artificial para poder envelhecer um pouco o rosto da pessoa para que ela possa ser reconhecida. Já que em muitas dessas propagandas, aquela pessoa está ali já perdida já, ou desaparecida há uns 20 anos, ou mais, sabe? É um tempo muito, muito grande. Mas duas coisas são interessantes de se pensar. A primeira delas é de que essas pessoas, depois de 20 anos, continuam procurando pelos seus parentes. Elas continuam persistindo em encontrar aquelas pessoas que se perderam anteriormente. Isso é um grande amor, gente. Isso é perseverança. Quando se ama alguém, quer encontrá-lo, se vai até o final, continua. O tempo passa e você continua. Mas, por vezes, e essa é a segunda coisa, eles não vão encontrar. Mas a diferença dessa procura das pessoas para aquelas que elas amam, nesse caso, e de Deus, é que Deus, em seu pacto, se nós nos perdemos, Ele vai até nós, nos procura e nos acha. E esse é o grande ponto de consolação. Deus, em seu pacto, vai até o final com o seu povo. E Deus, com o seu pacto, vai achar o seu povo. Você não está perdido. Seu coração, às vezes, pode até se perturbar um pouco, sua mente pode se perturbar, mas Deus vai atrás de você e Ele vai te achar de novo. Se o amor dessas pessoas pelos seus parentes é grande, o amor pactual de Deus, esse recebe de Deus, é infinitamente maior. Deus vai até o final pelo seu povo. Depois que essas coisas acontecem, uma das coisas que vai acontecer com o profeta, quando nós vemos lá para o versículo 9, é o seguinte: mas com a voz do agradecimento, verso 9 do capítulo 2, eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. É significativo que o profeta, após sofrer e assim ter um reencontro com Deus, o que vai acontecer com ele é que ele vai assumir novamente o compromisso em cultuar e adorar a Deus. Essa é a primeira coisa que acontece no coração dele. Eu vou te adorar de novo, Senhor. Eu vou te oferecer sacrifícios de louvores, eu vou te agradecer. Mas existe um outro aspecto aqui também. Quando o profeta vai dizer algo como o que prometi cumprirei, geralmente em outras traduções pode estar a expressão voto ali, os votos que prometi eu vou cumprir. É como se Jonas estivesse novamente renovando o seu compromisso com a sua vocação. Ele era um profeta, virou as costas para a vocação profética. Mas quando Deus vem até ele, Deus traz aflição a ele para que ele possa ser restaurado. E diante dessa revelação de Deus renovada, Jonas assume novamente o compromisso com a sua vocação profética. Por vezes, os sofrimentos e dores na caminhada que Deus traz têm o objetivo de nos trazer novamente para o lugar onde devemos estar, para a vocação que Deus nos chamou para nos empenhar, para a direção que Ele quer para as nossas vidas. Por último, o profeta vai ter mais lucidez aqui. E ele vai dizer o seguinte: ao Senhor pertence a salvação. Essa aqui é uma fala significativa do profeta Jonas. Antigamente, quando eu li esse texto, a impressão que eu tinha é que ele estava fazendo referência ao livramento que ele está passando, correto? Ninguém poderia tirar ele do ventre do peixe, e Deus foi lá e tirou ele do ventre do peixe. Mas quando a gente olha esse pequeno trecho aqui, de acordo com o contexto maior do livro, a gente percebe que isso é um pouco maior. Isso significa um pouco mais. Sabe por quê? Jonas não queria que os ninivitas fossem salvos e se arrependessem. Mas a partir do momento que isso acontece, a conclusão que ele tira é o seguinte: ao Senhor pertence a salvação. Ele salva quem Ele quer salvar, mesmo que essa pessoa seja de uma etnia diferente da minha. E Jonas não esperasse que Deus salvasse outra pessoa que não fosse israelita, da sua própria etnia. A Deus pertence a salvação. Ele salva quem Ele quer. E é evidente que o apontamento dessa verdade vai para muito além da conversão dos ninivitas, mas aponta para a nossa conversão também.
O fato é que, basicamente, do Antigo para o Novo Testamento, daquilo que era prometido lá atrás, daquilo que se cumpre agora, Deus não está salvando apenas o Israel étnico, aquele que era povo eleito no Antigo Testamento. Deus está salvando pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Pessoas das mais diversas, Deus está salvando essas pessoas. A Ele pertence o poder de salvar, e Ele faz com quem Ele quer. Acontece que o sofrimento e as conclusões do profeta aqui vai para muito além de algo que o afetasse apenas pessoalmente, como voltar para a sua vocação, voltar a cultuar ou experienciar a presença de Deus de novo. Pelo contrário, Jonas tem uma revelação mais profunda do projeto salvador de Deus. Deus quer salvar pessoas para além da nação de Israel. Além disso, Mateus capítulo 12, verso 40, Jesus vai fazer uma afirmação que significa muito aqui. Jesus vai dizer o seguinte: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Interessante isso aqui. Jesus está basicamente dizendo que o sofrimento do profeta está apontando para o sofrimento do Cristo mais para frente. Talvez o profeta nem compreendesse ainda isso naquela ocasião, depois que ele passa por tudo aquilo. Mas Deus está usando o sofrimento do profeta para poder apontar para algo ainda maior. Ele está contando a história da redenção através daquilo que Jonas está passando. Ele está contando a história do Cristo através da angústia do profeta. Perceba o propósito de Deus em trazer sofrimento para ele aqui. Deus está contando a trajetória e a história do seu projeto redentor. Isso é gracioso. O sofrimento dos Jonas, assim como os nossos, tem algo para muito além de nós e daquilo que precisamos. Aponta para a obra de Cristo, para a sua obra redentora e aquilo que Deus fez para nos conceder salvação. Isso é grandioso. Que pensar na aflição e como Deus guia todo o processo soberanamente traga consolação para as nossas vidas, nos edifique, nos leve a orar e nos voltar para o Senhor. Gostaria de convidá-lo a orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra santa, Senhor. E pedimos ao Senhor, Pai, para que tenhamos um olhar renovado para a angústia. O Senhor estava restaurando o profeta. E quando o Senhor nos traz sofrimento, o Senhor também está trabalhando em nossas vidas para que venhamos te perceber ainda mais, viver ainda mais diante de Ti e glorificar o Teu santo nome. Senhor, não nos permita perder isso de perspectiva. Pelo contrário, Senhor, abra os nossos olhos para que possamos compreender, que possamos ver a nossa existência à luz da revelação e como o Senhor está conduzindo todas as coisas soberanamente para Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.